Boa tarde, Francine. Seu nome completo é Francine Tamos da Silva Rodrigues, né? Isso. Francine, essa ação discute um contrato de prestação de serviço que, segundo me consta, foi a senhora que assinou. A senhora assinou esse contrato na condição do quê? Na verdade, doutor, eu vistei uma proposta que eu fiz a negociação com a empresa, né? Eu cheguei até eles e aí o comercial me apresentou uma proposta. E aí eu realmente vistei uma proposta, mas o que me foi dito era que a contratação era o pagamento do boleto de implantação. Então eu Não, não autorizei a contratação. um pouquinho. Só queria saber a relação da senhora com o contrato. Então, a senhora tem relação de emprego com a autora, o Centro Educacional. Não ouvi, desculpa. A senhora Excelência, tem eu posso trocar de lugar com ela, fica mais fácil pro áudio. Sim? Desculpa, doutor, não vi. Qual que é a relação da senhora com a contratante Centro Educacional? Sou funcionário, sou assistente de direção. Então, a senhora vai depor judicialmente, mas dispensado do compromisso de dizer a verdade em razão da relação de subordinação com uma das partes. Então, a senhora não está compromissada em dizer a verdade, porque a senhora tem relação de subordinação com uma das partes. Mas eu deixo de dispensar a senhora do compromisso, deixo de dispensar a senhora do depoimento, só do compromisso, porque a senhora figurou como a signatária do contrato. Bom, essa ação trata desse contrato, deixa eu pegar aqui os detalhes. Um contrato de licença de uso da plataforma digital denominada MK-TZAP, destinada à gestão de mensagens via WhatsApp Business API, visando comunicação com pais de alunos. O valor da implantação seria de R$ 1.000, cobrado em duas parcelas de 500 e reajustado o plano para 559. E o Centro Educacional alega que, tão logo a plataforma foi implantada, já no início da operação, 4 dias depois, o volume de mensagens, de 200 a 400 disparos, foram bloqueados pela Meta, impossibilitando o uso do serviço. O que a senhora tem a dizer a respeito dessa falha do serviço que o Centro Educacional imputa à New Way? Foi exatamente assim. Nós contratamos um serviço de mensagens. A gente utilizava, né? Como que eu cheguei na New Way? Não sei se é essa exatamente a pergunta, né? A gente utilizava o WhatsApp comum da escola quando eu entrei. E aí nós tínhamos ele como principal canal de comunicação com os alunos, com as famílias, era o canal mais rápido de comunicação. E o WhatsApp começou a ser pago por conta do fluxo de mensagens. Foi aí que a gente chegou até a New Way. Chegamos em outras propostas, eu fui pesquisar, enfim. E aí a New Way foi a que mais nos atendeu com essa promessa de ser um canal de trocas de mensagens como o WhatsApp, com a mesma agilidade, com um custo menor. Foi assim que eu propus para a empresa, né, para a escola, para que fosse contratado esse serviço. Aí, com todos os trâmites lá, negociação, valores, o William autorizou contratar. E aí, logo nos primeiros dias, as primeiras semanas ali de uso, eu não lembro exatamente o prazo exato, mas logo na primeira semana, a gente começou a perceber que essas mensagens não estavam chegando para todo mundo. Então, a gente fazia uma mensagem que a gente fazia isso pelo WhatsApp, né? Tinha um grupo, uma lista de transmissão. E nos foi vendido que isso também funcionaria dentro do MKTSAC. Foi para isso que eu propus que fosse contratado. E aí a gente começou a perceber que chegavam pais, por exemplo, para levar alunos que eu tinha mandado, eu não, a escola, né? Tinha mandado mensagem cancelando uma atividade da tarde. E o pai chegava lá com um aluno. Eu falava, mas você não recebeu a mensagem? Então, tipo, fragmentos do número de mensagens que a gente mandava não chegava, era a sensação que eu tinha, não sei se era isso que estava acontecendo, mas a gente começou a identificar logo nos primeiros dias essa interrupção, essa não entrega de todas as mensagens que a gente tinha mandado. Logo nos primeiros dias, que acho que é isso que o doutor perguntou aí, com 4, 5 dias. Foi logo no começo que a gente percebeu isso. E aí a gente insistiu mais um pouco, porque a gente precisava, a gente já não tinha mais o WhatsApp, a gente agora estava dentro dessa plataforma. Então, eu fiquei com muito custo insistindo com as meninas para que a gente conseguisse
acreditando que a gente estava errando em alguma coisa, talvez na forma de usar, enfim. Então, a gente foi caminhando mesmo com esse sofrimento de não estar com as mensagens sendo entregues, que era isso que eu entendia, né? Que o aluno chegava ali e não tinha visto essa mensagem. E aí, dali, com o passar dos dias, acho que talvez 2 semanas, alguma coisa assim, eu falei, gente, não vai dar certo, porque aí estava tornando um problema maior, os pais reclamando com a gente, porque eles não estavam sendo comunicados de coisas que eles eram acostumados a ser comunicados pela escola, e a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí eu falei, bom, acho que então é o momento de cancelar, a gente voltar atrás e ou achar uma outra alternativa ou voltar para o que estava dando certo. E aí foi quando a gente pediu o cancelamento, acho que em resumo é isso. E aí começou toda essa tratativa de cancelamento, estamos aqui até hoje. Qual o volume diário de disparos da autora, da Centro Educacional? Quando começou a dar esses problemas aí, quantas mensagens a escola estava mandando? Olha, eu não posso precisar, porque muda muito, depende da aula que tem, do que tem, da atividade que tem, mas eu acredito que 200 mensagens, 200 e poucas mensagens. Por Porque nós dia? temos variando de um dia para o outro, sim. Porque E a, nós temos. e a senhora se recorda qual o volume de mensagens que consta no contrato? Não, nunca foi dito o número de mensagens. Isso Era ilimitado, nunca, então. nunca Era foi me passado o número de mensagens. Quando eles me ofereceram, acho que eles tinham 3 ou 4, não me recordo ao certo, tipos de assinatura, vamos dizer assim. Eu sou bem leiga nesses termos, assim, tá, doutor? Então, eu tinha lá 2 ou 3 propostas que a gente poderia assinar. E aí eles perguntaram, quantos alunos vocês têm? Aí nós tínhamos no ano anterior 300 e alguma coisa, 390, não passava, talvez perto de 400. Aí eles falaram, então o plano Light, Diet, sei lá, é o que vai se enquadrar para vocês. Então, e era consequentemente mais barato. Então, eu me interessei porque era o mais em conta e estava dentro do meu número de alunos. Agora, nunca tive essa informação. Então você só pode enviar uma mensagem por aluno, por mês, por dia. Até porque o problema que eu tinha era justamente o número de mensagens dentro do WhatsApp, que eu precisava resolver, porque determinadas mensagens passariam a ser pagas. Foi assim que a gente contratou. Então, eu nunca tive acesso a essa informação. Então, a senhora está dizendo que quem sugeriu esse plano light foi a própria New Way, de Foi na. acordo de acordo com a demanda que a senhora disse que teria. Sim, sim. E a senhora, em algum momento, chegou a ser informada de que esse plano tinha um limite de 500 contatos mensais só? Não, não, até Pois porque é. não me atenderia, né? Se fosse que. Eu não mando uma mensagem para um pai de aluno, eu converso com esse pai de aluno muito mais, então nunca fui informada. Ou seja, 500 mensagens mensais seriam insuficientes para a necessidade da escola. Com certeza, com certeza. Pois não, doutor Maurício, o senhor está com a palavra. Sim, excelência. Deixa eu só ver que o senhor já fez algumas perguntas que eu ia fazer, excelência. Um momento só, por favor. Ah, tá. Se em algum momento o sistema foi bloqueado e parou de poder funcionar, excelência. Pode responder, Francisco. Posso responder? Sim, em vários momentos a gente percebeu que as mensagens não chegavam, que o sistema não funcionava, não entregava aquelas mensagens para os pais dos alunos, principalmente, em muitos momentos. E em alguns momentos aparecia para a gente um erro ali, de um termo em inglês, eu não me recordo, ficava vermelhinho ali, e aí dava um desespero, porque a gente precisava daquela mensagem naquele momento, às vezes era algo que tinha que ser entregue naquele momento. Aí eu acionava talvez o suporte, às vezes demorava ali um tempo, o próprio negócio funcionava, mas na agilidade que a gente precisava, ele não funcionava, ele era interrompido. Ele interrompia meu processo de entrega de mensagens. Isso sim. Se foi informado pela empresa requerida se esse bloqueio ou não envio de mensagem era um problema de plataforma da própria empresa ou se era da Meta? Pode responder, Francisco. Você entendeu a pergunta? Se pela New Way foi dito que esse defeito era da plataforma ou da própria contratada New Way? Se era da Meta ou da New Way? Não, nunca me foi passado que era um defeito, simplesmente não
Tipo, eu tinha esse problema que não entregava, não funcionava, e aí depois eles resolviam ou não. Eu não tive essa informação. Em algum momento, a New Way disse que esse problema era causado pela Meta? Para mim, não. Eu me recordo até, não sei se é o caso, posso falar? Pois não. Eu me recordo de a gente ouvir muitas vezes instabilidades, né? Do técnico falar, olha, o sistema está com instabilidade, a gente já está trabalhando para resolver. Não foram muitas vezes, não consigo dizer quantas vezes, mas a gente tinha essas instabilidades, a gente não sabia o que estava acontecendo, mas o negócio não era entregue, entendeu? Esse foi o motivo que pediu cancelamento, quer dizer, não estava funcionando. Sim, sim, esse foi o principal motivo. As mensagens não iam. Nada mais, excelência. Doutor Daniel, eu toco a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Francine. Como vai? Boa tarde. Francine, a senhora era a única responsável por operar a plataforma contratada ou tinha outro funcionário que também atuava? Não, eu fui responsável pela negociação, todas as reuniões de negociação com o comercial e com o processo de implantação foi comigo, mas aí nós tínhamos os operadores que são as meninas da secretaria. Perfeito. Desses operadores, a proposta ela indicava claramente quatro colaboradores que poderiam usar, 500 mensagens como limite, e aí tinham mensagens excedentes que seriam pagas, né, caso ultrapassasse 500. A senhora fez toda a negociação, então a senhora leu os termos, a senhora assinou, anuiu com o termo, com a proposta dessa contratação? Eu acho que ela não nega a assinatura. Perfeito. Não nega, excelência, está certo. Qual foi o quesito? A senhora conta com a questão do plano Light que mais lhe interessou. A senhora fechou mais pelo valor ou pela necessidade de mensagens? A senhora disse que é nova lá. A senhora fechou pelo valor mais baixo? Eu acho que eu fechei pelo custo-benefício, porque eu lembro que eles me perguntaram quantos alunos, se a gente conseguir estimar quantas mensagens a gente utilizar. Nós não temos essa estimativa. Período de férias a gente utiliza pouco, período de prova a gente utiliza muito, a gente não tinha essa estimativa. Aí o rapaz falou, então vamos pensar em alunos, quantos alunos vocês têm? Então nós tínhamos 300, perto de 400. E aí ele falou, bom, então 500 é mais do que o que você tem de alunos, esse é o plano que mais se enquadra. Então, para mim fez sentido. Agora, ser mensagens ou não ser mensagens, eu me lembro até dele falar, se você conversa com essa pessoa sempre, não conta algo assim, entendeu? Porque essa janela já está aberta de diálogo, então não vai exceder, não foi o termo exceder, mas tipo assim, esses 500 te atende. Então foi um custo-benefício. Perfeito. No momento da contratação, a senhora afirma, numa das mensagens colacionadas nos autos, que era nova na empresa. A senhora tinha quanto tempo de empresa? Eu não lembro quando foi assinado, você tem essa data? Eu não lembro quando foi assinado, mas eu entrei em abril. Logo quando eu entrei, eu já identifiquei essa demanda de WhatsApp, dessa falha, né, nesse processo da escola, que a gente precisava deixar isso mais profissional. O WhatsApp não era algo profissional, robusto, e eu comecei a buscar soluções no mercado que substituíssem o WhatsApp. Foi aí que eu cheguei na New Way. Tinha realmente pouco tempo ali de assistente. Perfeito. Só para ficar claro, a senhora entrou lá em abril de 2025. Isso, de 2025, sim. Perfeito. O representante legal da empresa, da New Way, ele já prestou o depoimento dele na audiência anterior e esclareceu que, na verdade, não foi um bloqueio que houve, né? Foi um sinal de alerta emitido pela Meta, que ela suspende o envio das mensagens por conta do quê? Quando dispara em massa, quando o colégio vai disparar em massa várias mensagens muito acima do contratado, é necessário, até por conta dos termos e condições da New Way e da Meta, que o destinatário seja informado e autorizado para esse envio. Por isso que bloqueou. A senhora chegou a comunicar a todos os pais que seriam enviados mensagens em massa automaticamente a partir daquele dia da contratação?
Não, eu nunca tive conhecimento disso, até porque já eram pais que a gente já conversava. Então, tipo, são pais do colégio. Então, é o mesmo número de telefone. Para gente, que a gente não entende nada dessa questão de tecnologia, só mudou a frente do computador. Eu entendi que para o pai o WhatsApp continuaria sendo WhatsApp, continuaria chegando, eu não precisava fazer um comunicado, olha, eu vou deixar de usar o WhatsApp e vou usar MKTzap. Isso nunca me foi passado. Então, o Perfeito. nosso fluxo com os pais, teoricamente, eram os mesmos. Então, eu Tá ótimo. não conheço. Excelência, só Não sei mais se eu duas. respondi sua pergunta. Respondeu. Só mais duas perguntas para finalizar. Quando deu problema nas mensagens, a plataforma da New Way continuou funcionando. O que não funcionava era a meta na sua concepção. Você conseguia acessar a plataforma da New Way, aquela questão de gestão, ou não? A gente só usou a plataforma, doutor Daniel, para envio de mensagens. A gente não chegou a nem aprender a usar essas outras Não deu ferramentas, tempo. porque a gente contratou para enviar mensagens. E aí, logo nos primeiros dias, a gente não estava conseguindo enviar as mensagens. Mas a Então, eu não sei plataforma dizer. acessava. Eu conseguia acessar a plataforma. A Da gente New Way. logava para trabalhar, era o nosso trabalho, entendeu? As mensagens não chegavam mais no WhatsApp, elas chegavam na plataforma e a gente não conseguia responder, não conseguia mandar, não funcionava. Perfeito, perfeito. Agora, se era erro da meta do Neway, do meu computador, isso eu já não sei dizer. Sei que a gente passava nervoso lá porque não conseguia mandar. Tá, ok. Você disse que foi direcionada para negociar, né, esse contrato, enfim, e que é leiga nesse assunto. Existe algum setor de TI do colégio que poderia ter obtido melhores informações ou compreendido melhor esse contrato antes de finalizar? Não tem. Não é, nós não temos TI, a gente tem os computadores da sala de aula, tem o técnico lá que mexe nos computadores, mas não tinha nada a ver com o que a gente estava fazendo. A gente estava tratando com o WhatsApp que a gente precisava resolver. Então, não tem um setor de tecnologia que implanta o programa no meu computador. Tudo isso foi a Neway que fez. Perfeito. Satisfeito, excelência. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Santini. Depoimento da senhora já se encerrou, a senhora está dispensada. Obrigado. Obrigada.